Bom dia, meus queridos irmãos, que a paz e a graça do Senhor esteja com todos nós, amém? Para mais um estudo da palavra do Senhor, viver e morrer por Cristo. Vamos ver por que Paulo falou isso, amém? Dá um like, dá um joinha, compartilhando no canal, vamos junto. Vamos orar, agradecer a Deus pelo dia e pelo maná, o pão de cada dia que Ele nos deu. Tá? Vamos lá. Grande Senhor, meu Deus, muito obrigado pela tua paciência, pela tua bondade e misericórdia e por mais um estudo das tuas santas palavras. Derrama o Espírito Santo sobre mim, meus irmãos, aonde estiver, Senhor, para escutar e entender o que o Senhor quer que nós aprendamos. Graças e paz, Senhor, nós te pedimos nesses momentos que nos segue aqui nessa terra, esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o teu amor por nós, nós te agradecemos pelo dia e pelo maná que o Senhor dá para nós todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Viver e morrer por Cristo. Ninguém quer morrer. Lembra do estudo que nós fizemos antes? Morrer é lucro? Ninguém quer morrer. O que Paulo quis dizer ao afirmar que partir e estar com Cristo era melhor? O que Paulo quis dizer com isso? Filipenses capítulo 1, versículo 23. Já estou aqui, abra sua Bíblia aí, ó. Bíblia na mão. Versículo 23 e 24 está escrito assim, ó. Ora, de um e outro lado estou constrangido. Paulo falou de um lado e do outro. Tendo desejo de partir e estar com Cristo. Paulo falou, eu tenho um desejo de um lado de ir embora e estar com Cristo. Né? O que é incomparavelmente melhor, Paulo disse. Claro, você está com Cristo é estar salvo. Aí ele fala no versículo 24, mas por vossas causas, dos filipenses ali, ele explicando, por vossas causas é mais necessário permanecer na carne, ou seja, viver mais, para pregar mais, para falar de Deus mais. Paulo estava dividido, né? Aqui Paulo fala que partir e estar com Cristo, quando você morre, você está salvo. Por isso que Paulo falou, tá? Partir com Cristo é estar salvo. Né? Morrer em Cristo é estar salvo. Paulo quis dizer. Então, meu irmão, quando você morre, você está salvo, você não vai para o céu na hora que você morre. Não é isso que muitas pessoas pegam esse texto de Paulo e distorcem. E anda pregando por aí que você morre e vai para o céu. Pessoa boa já foi para o céu. Outros falam assim, aquele lá não presta, foi para o purgatório. Está queimando no inferno. Ninguém vai para o purgatório, ninguém vai para o céu. Tem a hora. A Bíblia deixa bem claro. Então, quando Paulo diz que está em Cristo, morrer em Cristo está salvo, não é que você vai para o céu. Paulo diz aqui em Tessalonicenses, livro de 1 Tessalonicenses, já estamos aqui mesmo, né? Custa nada, né? Capítulo 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, desculpa. Tessalonicenses 1, né? Capítulo 4, verso 16, ele fala: porquanto o Senhor mesmo data a palavra da ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, você está dormindo, no sono inconsciente. Você não foi para o céu quando morre. E aí ele continua, versículo 17. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o nosso Senhor.
Queridos, se você morreu e você já foi para o céu, que nem as pessoas falam, você que é bom, então Jesus veio fazer o que aqui? Você já está lá no céu. Porque a Bíblia diz que ele vem buscar os seus. Deu para você entender? Meu irmão, deixa que a Bíblia explique a Bíblia. Deixa que Deus fala com você através da palavra de Deus. Não fica escutando balela aí. Confira a palavra de Deus. Errais por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. O que os que morrem em Cristo ressuscitarão na segunda vinda de Jesus. Como está escrito aqui. Eles dormem o sono da morte, inconsciente, sono que será despertado pela voz de Deus na segunda vinda. Então, a Bíblia não se contradiz, certo? Quando Paulo fala no verso 23 de Filipenses 1, que está cercado pelos dois lados, que nele nós lemos aí, tendo o desejo de partir no sentido de morrer, né, e esperar a volta de Jesus, que é isso que a Bíblia nos diz, por quanto tempo vai durar entre a pessoa morrer, quando ela dá o último suspiro, o último fôlego de vida, que nem as pessoas falam, né, para Jesus voltar? Quanto tempo? Não importa. Não importa. Você pode morrer ter morrido 200 anos. Quando você desperta, é como se você tivesse ido dormir e acordou. Tá? Sendo que o cristão está dormindo no sono da morte inconsciente. Queridos, entre a morte e a segunda vinda de Jesus, é uma questão de segundos. Um abrir e fechar de olhos. Tá? É uma questão de segundos. Porque ele está inconsciente, mesmo, né, que ele fique 10, né, ou 20, 30 anos, né, morto, ele está inconsciente, ele não sabe o que aconteceu. Quando o Senhor levantou Lázaro, Lázaro sai para fora na ressurreição de Lázaro, Lázaro não estava no céu, Lázaro estava no túmulo. Imagine se Lázaro estivesse lá no céu. Lázaro não ia aceitar voltar não, viver numa terra dessa, naquele sofrimento que ele vivia para morrer de novo. Não, Lázaro estava no túmulo. Ninguém vai para o céu. Os que vai para o céu já foram, Deus levou, tem pessoas que foi, como Elias, como Enoque. Para eles não têm consciência, para eles é como fechar e abrir os olhos, né? Ele ou ela estará contemplando Jesus em glória e majestade, quando Jesus chegar e despertar. Eles não vão saber nem quantos mil anos morreu. Está descansando, está dormindo. Deus falou que a morte é um sono profundo, inconsciente. Você não sonha quando está morto, meu querido. Tá? É por isso que quando morremos em Cristo, estamos seguros em Cristo. Por isso que Paulo falou isso. Você morreu em Cristo, está seguro. Porque quando ele voltar, ele vai levantar primeiro os justos. E depois os vivos irão com ele. Se ajuntará com aqueles que já morreram. E os vivos ímpios ficarão na terra. E os que já morreram ímpios ficarão na terra por 1000 anos, como Apocalipse fala. Queridos, meus irmãos e minhas irmãs, os mortos em Cristo, né, se fosse diretamente para o céu na hora da morte, então Jesus voltará para buscar quem?
Não precisava vir. Se ele já estava lá no céu, aquele povo, né? Veja a situação de Lázaro, que nem eu falei. Ele não veio do céu. Ele veio da sepultura, onde foi colocado. Agora, imagine Lázaro lá no céu, desfrutando da vida eterna, e Jesus chamando ele de volta para a terra, para continuar vivendo nesse planeta cheio de pecado e sofrimento e mortes. Imagine. Amados, Lázaro não tinha nada a contar sobre o céu. Ele estava na sepultura. Imagino as pessoas perguntando para ele: como que é o céu? Ele falou: que céu? Eu estava dormindo, eu acordei. Livro de Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9. Você pode vir aqui na Bíblia. Vale a pena você ler Eclesiastes, capítulo 9. Tá? Eclesiastes está depois de Salmos aí, depois de Provérbios. Ó, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Está escrito assim. Vamos ler só o 5 e o 6. Eclesiastes 9, 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Nós vivos sabemos que vamos morrer. É uma certeza. Tá? Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Olha o que Deus falou. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já está no esquecimento. Não se lembra mais de nada. Verso 6. Olha o que eles não se lembram. O amor, o ódio, a inveja para eles já pereceram para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma o que se faz debaixo desse sol. Deixa a Bíblia explicar a Bíblia. Não fica escutando conversinha de um e do outro. Vai na Bíblia. Por isso temos que deixar a Bíblia explicar a Bíblia. Leia ela. Amados, existe duas ressurreições. A primeira dos salvos, que morrem em Cristo, e será nessa segunda vinda de Jesus. Agora, e a segunda ressurreição será dos ímpios no final dos 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Fala que o restante dos mortos, que não participaram da primeira ressurreição, né, ressuscitarão no final dos 1000 anos, para que se queime no lago de enxofre com fogo. É isso que está escrito lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Vamos ler. Pessoas que ficam duvidando, então vamos lá. Olha o que está escrito aqui. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados os santos e aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles os 1000 anos. Tá vendo? A Bíblia é clara, né? Bem clara, né, queridos? As pessoas é que não compreendem e ficam escutando outro tipo de pessoas que não entendem a palavra de Deus. Tá? Fala que o restante dos mortos que não participaram da primeira ressurreição, no final dos 1000 anos, para ser queimados, esses que não participaram da primeira ressurreição. Jesus vem, levanta os ímpios. Os ímpios? Não, levanta os justos, que nem a Bíblia está dizendo. Os justos vão com ele. Depois ele falou, os que ficarmos, que nem nós lemos na Bíblia, vamos se ajuntar com ele. E faremos uma viagem com Deus, né? E vamos para o reino de Deus. 1000 anos ficaremos lá. E 1000 anos, os vivos, ímpios, que não seguem a palavra de Deus, ficarão aqui na terra. Junto com um governante. Sabe quem é o governante? Ele. O dito cujo. O Deus de chifre. Tu já pensou como será?
Os mortos que morreram sem aceitar Jesus também ficarão nas sepulturas. Só nessa vinda de Jesus, quando ele voltar, é que ele vai dar ordem para levantar os ímpios. E eles vão se levantar, se transformar de novo em carne e osso. E sabe o que vai acontecer? Vai morrer de novo no lago que arde como fogo e enxofre. Deus vai exterminar eles. Tá? Queridos, quando Paulo diz em Filipenses, capítulo 1, versículo 23, que fala: estou cercado por dois lados, ou de viver por Cristo, ou de morrer por Cristo, tendo o desejo de partir e descansar, né, e estar com Cristo, ele fala no sentido de estar salvo, tá? Não ir para o céu. Em Cristo, estar salvo em Cristo, o que era muito melhor. E é claro que é melhor. Tá? Mas, por causa de vocês, Paulo fala, ou seja, pelo amor de vocês, eu desejaria continuar vivendo. É Deus que decide. Paulo morreu. Mas morreu porque ele cumpriu o que Deus mandou. Chegou a hora dele. Tá? Amados, essas passagens têm sido mal interpretadas ao longo dos séculos. Nos versos para memorizar, Paulo fala sobre a diferença de viver e morrer. Cristo vive para... ele fala, o Cristo vive para Cristo e pode até morrer por Cristo. Quem vive para Cristo pode até morrer por Cristo. Ele foi um desses. Ele falou que era prisioneiro de Jesus Cristo. Ele não queria mais. Ele queria viver. Ninguém quer morrer para pregar mais. Para ter mais tempo para pregar. Mas ele falou que estava dividido entre os dois. Certo? Mas só Cristo que sabe. Só Deus que sabe a hora da sua morte. Cumpriu a meta? Acabou. Não foi assim com Moisés? Moisés cumpriu a meta dele, cheio de vigor, cheio de vitalidade, mas Deus falou assim, vai dormir agora, vai descansar. Tu vai morrer agora, tu não vai descer mais um monte. Ele cumpriu a meta dele. Ele cumpriu o propósito que Deus queria. Deus tem um propósito na sua vida, onde você está. Você não veio aqui por nada. Você não nasceu para ser nada. Deus tem um propósito para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Não importa as suas dificuldades. Deus tem um propósito. Jesus passou por dificuldades. Todo mundo vai ter que passar por dificuldades. Cristo vive para Cristo. Ele fala, viver para Cristo e morrer por Cristo. No sentido de que a morte era um lucro. Por isso que Paulo fala, né? Aqui, ó, no começo. Viver e morrer por Cristo. E ele fala, no outro estudo que nós fizemos, morrer é lucro. Né? Meu irmão, a morte é um sono. Que nem a Bíblia fala. Um sono sem sonhos. Tá? Só vamos despertar na segunda vinda de Jesus Cristo. Devemos dizer, vivendo ou morrendo, né? A tua vontade seja feita, meu Pai querido. Vivendo ou morrendo, estaremos falando de você, meu querido Pai. É assim que nós temos que viver a nossa vida, queridos. Com confiança, que nem Paulo tinha confiança. Você entende? Temos que ser confiantes. Viver e morrer por Cristo. Paulo era decidido. Paulo já era decidido assim quando era discípulo de Gamaliel. Defendia muito a lei judaica. Mas estava fazendo tudo errado. E Cristo falou assim, eu vou te mostrar o caminho. Tu é fervoroso, tu é um homem corajoso, mas está fazendo tudo errado, Saulo. Na estrada de Damasco, Deus mostrou para ele qual era o caminho que ele devia seguir. Amados, próximo estudo.
permaneçam firmes na unidade. Vamos entender isso daqui no próximo estudo. A última oração de Jesus pelos discípulos gerou em torno de um tema central. Qual era o tema central? Unidade. Tá? Vamos ver isso no próximo estudo, tá bom? Viver e morrer por Cristo. Amém. A morte é um sono, queridos. Lembre-se, Lázaro não veio do céu. Ninguém, quando morre, vai para o céu. Uns falam, vai para o céu, outros falam, vai para o purgatório, outros falam, já está no inferno, porque não presta. Isso é balela, isso é conversa. Deixa que a Bíblia explique a Bíblia. Deixa Deus ser Deus na tua vida. E ponto final. Amém? Vamos lá. Que a paz do Senhor esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Para o próximo estudo, né? Permaneçam firmes na unidade. A oração de Jesus Cristo foi uma unidade. Nós vamos entender isso aí, tá bom? Na Bíblia. Fique com a paz do Senhor, que Deus tome conta de você onde você estiver. Dá um like, dá um joinha, não se esqueça de compartilhar e se inscrever no canal, isso é muito importante, né? Para que a palavra de Deus cresça, seja um pregador também. Quando você está fazendo isso, né? Se inscrevendo no canal, fazendo com que, né? Exploda a palavra de Deus pelo mundo todo. Jesus disse, quando todo mundo me conhecer, aí eu volto. Faça isso. Urgente. Se inscreva no canal. Compartilhe com as pessoas. Para que Jesus volte. Meu querido, eu peço sempre a volta de Jesus hoje. Para que eu não peque amanhã. Entendeu? Tchau, pessoal. Até amanhã, com a graça de Deus.